Dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos que é mais uma aulinha nesse mini curso, agora com a prova número 2, parte um e 2. Lembrando que é extremamente essencial, gente, que você faça as questões. Se você estiver só com as mini aulas, tem que fazer as questões, tem que ler o material, não dá para escapar disso não, tá bom? Lendo o material já é suficiente já, certo? Gente, eu estava comentando aqui, né, sobre esse assunto, estava trazendo a baila aqui o Congresso Nacional para falar que aqui dentro tem deputados e senadores, certo? Esses deputados e senadores que trabalham lá em Brasília, eles têm imunidade material em todo o território nacional, sobre as suas opiniões, palavras e votos. Ou seja, se houver ofensas aqui verbais de uns para com os outros, eles não vão sofrer processos criminais de crimes contra a honra, tá bem? Mas uma coisa interessante é que não são só eles que têm esse benefício aqui em todo o território nacional. Os deputados estaduais e os distritais também. Porque você pensa assim, pô, o cara que está no Congresso Nacional, ele faz sentido ele ter essa imunidade em todo o Brasil, né? Porque ele representa ali as forças do povo dentro do Congresso, baseado em todo o Brasil. Então, o deputado federal do estado de São Paulo, ele está lá em Brasília, ele tem imunidade material em todo o Brasil. Tá? Agora você fala assim, mas o deputado estadual, esse não tem, né? Tem também, gente. O deputado estadual também tem imunidade material em todo o Brasil. Tá? Quem não tem é somente o vereador. O vereador tem essa imunidade material somente no local em que ele exerce o mandato dele. Tá? Com relação à imunidade formal, nós temos prisão em processo. Tá? A prisão, o parlamentar ele pode ser preso, mas a casa respectiva vai verificar se mantém ou não mantém essa prisão. Com relação ao processo, o STF, olha só, ele recebe a denúncia antes de mandar para casa. Então, pode começar um processo contra o parlamentar antes, tá, da casa se manifestar a respeito? Sim, pode sim. Só que, obviamente, né, o que vai acontecer é que a casa ela pode suspender o processo, tá bem? Gente, reiterando aqui, né, é importante que a União, dentro do Brasil, ela é um ente federativo, tá, e não é hierarquicamente superior aos estados, nem ao DF, nem ao município, tá bom? Ela tem órgãos aqui dentro também. O que você tem que entender é que lá fora ela representa o Brasil, ela representa a República Federativa do Brasil. Aqui dentro não existe grau de hierarquia entre eles, tá bem? Então, tecnicamente, a União não pode intervir nos estados, nem no município, né? Enfim, os estados também não podem intervir no município, porque cada um cuida da sua própria vida. Acontece que, excepcionalmente, é possível uma intervenção federal. Se, às vezes, né, um ente federativo não respeitar uma lei, não respeitar uma ordem judicial, aí sim, se eventualmente um poder sofrer uma agressão de um outro poder, imagina que o prefeito ele manda a polícia militar lá impedir que a Câmara Municipal trabalhe. Então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma intervenção federal. Só que é interessante que o município nunca sofrerá uma intervenção da União, tá? Não vai haver isso aqui. A não ser que esse município esteja localizado num território. Lembrando que o território é criado por meio de lei complementar. Tá bom? Mas a União nunca intervém em município, nem a pau. Mas é possível União em Estado e estados em municípios. Havia essa intervenção excepcionalmente. Depois trouxemos aqui à baila as competências, né, do STJ. Né? Gente, o STJ é aquele órgão do Poder Judiciário que ele está acima do TJ e do TRF, a competência comum aqui, tá? Ele homologa sentenças estrangeiras, lembrando que sentenças estrangeiras não são sentenças internacionais, sentença internacional é da Corte Internacional de Justiça ou da Corte Interamericana, tá? Sentença estrangeira dada por país, imagina que um juiz de um outro país, ele julga a respeito de um contrato específico, aí tem que ser homologado pelo STJ para ser executado por um juiz federal, tá bem? Outra coisa importante é que o STJ ele recebe ali um pedido do Procurador-Geral da República, né? O PGR ele faz um pedido para o STJ para deslocar a competência da estadual para a federal. Nos casos de ofensa a direitos humanos previstos em tratados dos quais o Brasil é signatário. O deslocamento de competência pode acontecer tanto na fase de inquérito policial quanto na fase de processo, tá, gente? Deslocamento de competência é uma coisa bem normal de acontecer. Imagina que o filho do prefeito, pessoal, ele bota fogo em terras indígenas. Terras indígenas, né, competência da Justiça Federal, mas às vezes aí o, STJ, o Procurador da República ele vê que o filho do prefeito é amigo do juiz federal, né? E aí às vezes não vai rolar, o inquérito não vai nem andar, ó, o processo muito menos, então ele pede o deslocamento de competência da estadual para a federal, tá bom? Esse é o deslocamento de competência pedido ao STJ. Bom, eu estava trazendo a baila aqui, né? O STF, o STJ, o TJ, mostrando o que é prerrogativa de foro. Disse que o presidente ele é julgado pelo STF e os ministros também são julgados pelo STF, assim como os deputados e senadores são julgados também pelo STF, né? Após, se eles eventualmente cometerem crimes, após a diplomação, mas tem que estar relacionado ao exercício da função. Aqui, a hora que eu estava comentando, eu acabei me equivocando, né? Mas assim, agora não faz sentido eu explicar o erro e o acerto, mas basicamente o foco aqui, ó, ministros, eles são julgados pelo STF, tá? Agora, o mandado de segurança, né? Se você for fazer um mandado de segurança contra o ministro, aí é no STJ. Esse quadrinho aqui eu acho extremamente importante, gente, tá? Esse quadrinho aqui eu acho muito importante, tá? Esse quadro ele mostra a competência do STF num conflito, se houver um conflito entre o organismo internacional, Estado estrangeiro e um ente federativo aqui dentro do Brasil, tá? Quem vai julgar vai ser o Supremo Tribunal Federal, tá?
certo? Muito importante isso daqui. Nota que o município não está do lado esquerdo aqui. Agora, se houver um conflito aqui, ó, se houver um conflito aqui, especificamente aqui, ó, de Estado estrangeiro, né, e uma pessoa residente domiciliada aqui no Brasil, aí o conflito vai ser resolvido pelo juiz federal. Só você imaginar que a China alugou um galpão seu e ela não está pagando aluguel. Como é que você cobra? É ação na Justiça Federal, tá bem? Gente, depois eu trouxe aqui a baila, né, mais uma vez, é, comentando aqui sobre a função do STJ e do STF e as ações do controle de constitucionalidade, né? Aqui em cima aqui nós temos aqui, né, desse lado aqui, na verdade, nós temos o controle concentrado e lembrando que as ações do controle, elas têm efeito ex tunc, ou seja, efeitos retroativos, e pode ter análise de fatos, né? Foi isso que eu comentei, né? Acho que no próximo quadro eu acabo explicando um pouco melhor, porque o que acontece? O controle concentrado de constitucionalidade, ele é feito com situações abstratas, né? Por quê? Porque você vai ver que o legitimado ele vai fazer uma ação e essa ação vai declarar inconstitucional uma lei, mas não tem como a pessoa que vai julgar saber qual que é o grau de abrangência, né, quem é que vai ser alcançado por essa decisão. Então, o controle concentrado ele é abstrato, tá? Porque se ataca a lei. Mas mesmo assim, imagine uma ADPF contra uma lei municipal. Não tem como o STF conhecer tudo o que está acontecendo lá no município. Então, é interessante, às vezes, uma análise do fato específico em si, tá bem? Então, mesmo sendo abstrato o controle concentrado, é possível análise de fatos, tá? No controle difuso, obviamente, que tem análise de fato, porque é o caso concreto em si que está sendo julgado. Tá bom? Bom, depois trouxe aqui bem rapidinho um caso do Juca por fim virou gerente, é o caso do Judiciário, cartório policial fiscal militar ou gerente, mas no finalzinho eu pego e faço uma leitura com vocês aqui sobre o caso de ética, né? Que eu estou falando ética aqui para esses dias, bem rapidinho. Eu não estou dando tanta atenção por enquanto ainda em ética, tá? Gente, olha só, caducidade, né? Tem a caducidade do ato administrativo, caducidade do contrato, bem rapidinho aqui. Caducidade do ato administrativo acontece quando uma lei maior, um algo mais importante vem e realmente desconsidera qualquer outro ato administrativo que foi concedido um dia. Imagina que veio uma lei dizendo que não é possível aglomeração em locais públicos por um período específico de tempo, como na época da pandemia. Acontece. Automaticamente, qualquer alvará de venda de coisas em locais públicos, né, não vai funcionar. Baladas não vão funcionar, não vai funcionar o circo, certo? Então aí automaticamente caduca o ato administrativo, o alvará de funcionamento, essas coisas nesse sentido, né? É claro que a boate ela não é pública, né, gente? Então aí vamos imaginar, né, que não seja possível a aglomeração e ponto, né? Se for um local público, a boate não é local público, né? Enfim, aí o povo poderia se aglomerar, mas imagina que não é possível a aglomeração. Então, de qualquer forma, nós vamos ter aí, objetivamente, né, a caducidade do ato administrativo que permitiu o funcionamento daquele estabelecimento. Agora, a caducidade do contrato, gente, é simples, né? É caducidade, aqui tem C de culpa, ó. C de culpa, certo? A C de culpa aqui, se a pessoa que está prestando serviço público para a administração pública tiver culpa na prestação do serviço público, então, né, nós vamos ter a extinção do contrato por meio de caducidade. Agora, no caso da encampação, que eu havia comentado com vocês, em outra oportunidade, a encampação nada mais é do que o Poder Executivo pedindo para o Legislativo criar uma lei autorizando a extinção do contrato administrativo. Tá bem? Essa é a nossa logística aqui do caso e dos casos concretos, né? Bom, gente, também temos aqui, nossa, esse quadro aqui é bem rico, né? Muita informação específica em si. Eu estava mostrando justamente a importância dos post-its, né? Pedi para você fazer um post-it de 2/3, post-it da lei autorizativa, post-it do PGR, né? E post-it do juízo de retratação. Então eu falei assim, gente, ó, façam esses post-its aí, porque eu acho extremamente importantes, né? E aí eu acabei reiterando o que tem no 2/3, lei orgânica municipal, criação de súmula vinculante, lei autoriza a compensação tributária e extinção do contrato administrativo, o PGR, ele faz parte do 444 e ele também ele recebe ali o pedido de deslocamento de competência da estadual para a federal. Gente, é muito importante você imaginar que, olha só, o PGR, ele está no 444. Estar no 444 significa que ele pode pedir o quê? Ele pode fazer as ações do controle concentrado e também ele pode pedir edição, revisão e cancelamento de súmula vinculante, tá? Olha só como é que é um jogo de memorização, né? Um brinquedo de memorização, a prova do AB. Nós temos que nos esforçar para sacar isso mesmo. Temos o juízo de retratação. Gente, o juízo de retratação é voltar atrás, né? Quando você se arrepende de algo, você se retrata, certo? Aí nós temos isso e nós temos isso lá no agravo de instrumento, no processo de trabalho, quando o recurso não sobe, você faz agravo de instrumento, e se o juiz voltar atrás, né, ele realmente já vai encaminhar para cima, não precisa do tribunal reformar. É agravo de instrumento. No processo penal, nós temos o juízo de retratação no agravo de execução, na carta testemunhável e no recurso distrito.
certo? E no caso do processo civil, tem juízo de retratação no caso de apelação contra indeferimento da inicial ou contra a improcedência liminar do pedido. Tá bem? Bom, ótimo. No processo administrativo, aqui no direito administrativo, aí não. Né? Se tiver A em conflito com B, quem julga é esse cara que está acima. Ele pode dar ganho de causa para o B recorre para a própria pessoa que deu a decisão. Se a pessoa que deu a decisão retratar, né, se ela se retratar, fim. Se ela não se retratar, gente, aí ela vai encaminhar para o superior dela, tá bom? Então, existe também juízo de retratação no recurso administrativo? Sim, existe o juízo de retratação também no caso do direito administrativo, tá bem? Vamos ver aqui agora também um pouco, né, desses nomes que nos atormentam, né, nos estudos, que é a reintegração, recondução, reversão, né, é bastante coisinha. Reintegração, recondução, readaptação, né? Acabou que eu não comentei sobre a readaptação, mas nós temos essas situações específicas em si. A reintegração, gente, acontece quando uma pessoa que sofreu uma demissão dentro da administração pública, ela é absolvida lá no juízo criminal por inexistência do fato ou por negativa de autoria. Imagina que você foi acusado de desaparecer com algo dentro da administração pública. Você é mandado embora, tá? O procedimento administrativo é feito contra você, mas criminalmente você também é julgado. Só que se na absolvição do juízo criminal você for absolvido porque comprova-se que aquele fato não existiu, ou filmou-se que não foi você, que foi o Asdrubal, pô, essa absolvição está comprovando que aquele fato, o motivo da demissão, não foi é, criado por você e ele nem existiu. Então, nessa situação em si, você tem direito de ser reintegrado. Nota que não é sempre que você é absolvido, né? Tem que ser uma absolvição por inexistência do fato ou por negativa de autoria, tá bem? Aí você tem direito a essa reintegração, correto? Bom, maravilha, gente. Se você for absolvido por falta de provas, não haverá reintegração. Só a título de curiosidade, né, no procedimento administrativo disciplinar para mandar embora alguém, é possível, né, pegar prova emprestada do juízo criminal, inclusive interceptação telefônica, é possível prova emprestada. Aqui, trazendo a baila, gente, aquela pessoa que estava no seu lugar, quando você for mandando embora, ela vai ter que sair dali, então ela vai ser reconduzida ao cargo de origem. E aquele que estava no lugar do outro, que estava no outro, aí ele vai ser posto em disponibilidade, porque não dá para você ficar removendo as pessoas, né, uma atrás da outra, né, até o infinito. Né? Sai o cara que estava no lugar no seu cargo, porque você foi mandado embora, mas você está sendo reintegrado. Esse cara que está no teu cargo, ele vai ser reconduzido para o outro cargo anterior. Só que isso não vai ficar fazendo para sempre, né? Alguém vai ter que ser colocado em disponibilidade. Tá bem? Tranquilo isso aqui, simples e fácil, como tudinho na língua portuguesa. Depois entramos no assunto mais tranquilo, desapropriação, né, gente? Desapropriação por extensão, o pessoal pega, né, a administração pública pega uma propriedade sua e acaba tornando inviável você ter só um pedacinho dela. Aí você tem direito de entrar com uma ação e pedir para que eles peguem aquele restante, tá? É uma indenização, né? Eles vão comprar aquele pedaço. Eles pagaram já esses esses 97 alqueires. Mas não faz sentido para você. Você precisa vender aquele outro pedaço também, porque você não vai ficar viajando muito longe, porque para cuidar daquele pedaço de terra que talvez nem compensa mais para você, tá? Direito de extensão. Também, então, só para reformular aqui, a desapropriação, gente, ela tem duas fases, né? A fase que declara a utilidade, a necessidade e o interesse social, e tem a fase que executa. Tá? A fase que declara, somente a administração pública declara, tá? Somente a administração pública declara. Agora, quem executa pode ser toda a administração pública, né? Não somente a administração pública direta, mas também indireta, inclusive as concessionárias, tá? Concessionárias, gente, são pessoas jurídicas de direito privado que vencem um processo de licitação, tá bom? E aí, obviamente, elas vão prestar o serviço público, recebendo do Estado, e elas podem executar essa ordem de desapropriação, certo, gente? A administração pública direta, União, Estado, DF, município, que pode declarar a necessidade, a utilidade ou o interesse social de um bem, tá bem? Aqui, gente, excepcionalmente, é possível que uma agência reguladora declare também. Tá? Imagina que a Anatel ela pega e desapropria um pedaço do seu sítio para passar as linhas de telefone. Tá? É possível que isso aconteça, Rafael? Sim, é possível. Bom, vamos que vamos, né? Olha só. Então, temos aqui a OEA, a Organização dos Estados Americanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela pode determinar algumas medidas cautelares, tá, gente? Isso aqui é muito importante, essa palavra, digo e reitero. Depois eu expliquei um pouco sobre contrato de direito internacional. Geralmente, a lei que é aplicada para resolver o conflito nesses contratos que tem empresas de diversos países é a lei do local em que foi constituído e que se formalizou aquele contrato. No exemplo aqui, você tem uma empresa chinesa e assinando um contrato na Inglaterra com uma empresa italiana. Aí pergunta-se, né? Esse contrato vai ser cumprido as normas dele aqui no Brasil. Mas aí pergunta-se o seguinte: as leis de qual país que será utilizada, né?
que serão utilizadas para resolver esse conflito? As leis de onde, pessoal? As leis da Inglaterra, porque foi onde se formalizou o contrato, tá bom? É a lei de lá que vai levar em consideração. Então, também você pensa no testamento, onde que foi constituído o testamento? Ah, o testamento foi feito num país X. Então, é as leis daquele país que vai ser levado em consideração para a divisão de bens e tudo mais. E assim vai. Lembrando uma coisa muito importante que o juiz brasileiro sempre julga, tá? O juiz brasileiro, ele sempre julga contrato, né? Enfim, leva-se em consideração o local da constituição do negócio em si. Eu acabei não comentando aqui, mas como é uma linha de revisão, né? A gente vai falar sobre isso em outras oportunidades. Se tivesse ali dentro do conflito uma pergunta, né, sobre a validade da criação da empresa alfa, aí seria a lei de qual país que iria ser utilizada? Ah, será que essa empresa alfa ela está correta? Se eu tivesse que saber se ela está correta, a constituição dessa empresa alfa foi na China. Então tem que olhar para a lei chinesa para verificar se essa empresa alfa está de acordo com as leis da China. Tá bem? Bom, eu reiterei aqui, né, disse uma coisa importante que imóvel brasileiro nunca juiz de outro país vai analisar sobre o assunto, tá? Imóvel brasileiro, juiz de outro país não rela. Estado acreditante, estado acreditado. Depois acho que a gente cai aqui no direito tributário. Nossa, mas é muita coisa mesmo, né? Estava comentando aqui, gente, que os impostos extrafiscais são esses aqui, tá? E pode ter a sua alíquota alterada por meio de um mero decreto, tá bom? É possível que isso aconteça, né? Por exemplo, um ato administrativo da Camex lá. Não precisa ser nem o prefeito, tá? É possível que um órgão específico lá ele altere, né, a alíquota de alguns impostos de caráter extrafiscal. Isso aqui é bem interessante, né? Bem legal mesmo, tá bom? Nossa, esse pedacinho aqui de direito tributário, gente, ele é bem tranquilo, né? Eu estava comentando aqui sobre essas situações em si e disse que, excepcionalmente, nós temos alguns impostos que, ou tributos, né? Porque o empréstimo compulsório não é um imposto, ele é um tributo. Eles não têm que respeitar a virada do exercício nem os 90 dias, tá? Quando for alterada a alíquota ou for criado um empréstimo compulsório, de certa forma, você visualiza que não tem que respeitar a virada do exercício nem os 90 dias. Por exemplo, no caso lá que aconteceu no Rio Grande do Sul, eu não paguei empréstimo compulsório, mas se criasse né, um empréstimo compulsório por meio de lei complementar, essa criação ela não iria respeitar a virada de exercício nem os 90 dias. Lembrando que o empréstimo compulsório, gente, ele é um empréstimo, tá? Você vai pegar dinheiro de volta depois, tá? Isso aqui é bem interessante. Sobre os tributos, né? Temos aqui contribuição de melhoria, taxa, impostos, né? Eu estava comentando aqui aquele princípio, né? Aqui eu vou pegar o papelzinho, né, para ler, que é mais rápido, né? Mas eu estava comentando sobre o pecúnia non olé. O que é isso aqui? O dinheiro não tem cheiro, né? Antigamente criou-se essa logística, né, da cobrança de tributo por conta. Tem várias histórias, mas tem uma história lá que a urina ela era utilizada para poder preservar o couro, várias situações específicas, não sei certinho, mas o dinheiro não tinha cheiro. O rei ia cobrar a tributação até da urina, né? Por quê? Por conta justamente disso. Ele tinha um certo valor em si. Hoje em dia, enfim, se você praticar uma atividade ilícita, né? Se você tiver um bingo ilegal dentro do Brasil, você vai ter que pagar o IPTU do mesmo jeito na sua casa de apostas, você concorda? Por quê? Porque se uma pessoa que faz coisa certa ela tem que pagar, por que você faz coisa errada não tem que pagar? Então, o imposto, né, a tributação, ela não é sanção de ato ilícito. O objeto, o motivo pelo qual existe o tributo, não pode ser sanção de ato ilícito, tá bom? Então, se você também trabalha com uma situação ilícita, né, o cara é traficante, né, ele é um matador de aluguel, o dinheiro que ele receber ele tem que declarar. Ah, mas ele vai declarar e fala assim, eu mato pessoas, eu... Não, não é, mas ele tem que declarar, ele vai ter que mostrar de onde vem o dinheiro. Olha só como é que já é complicado, né? O cara comprovar de onde vem o dinheiro, se ele não comprovar, aí é onde que fica complicado, né? Porque ele não consegue comprovar comprar casas no futuro, né? Fica bem ruim. Por isso que o pessoal lava dinheiro. Aí tem até o crime de lavagem de capitais. Bom, pecúnia não é. Aí só a título de curiosidade, a multa, pessoal, multa não é um tributo, tá? Tanto é que não está ali nas 5 espécies tributárias. A multa é só uma punição, porque o cara não pagou certo, pagou atrasado, coisa nesse sentido. Os impostos, gente, eles não podem ter alteração da alíquota relacionado com a procedência ou destino. Ou seja, o IPVA de um carro importado é o mesmo valor do IPVA de um carro nacional. O que muda? O que muda é que o carro importado ele pode ser mais caro do que o carro nacional. Tá? É só isso que muda, tá bom? Assim como também ICMS e SSQN. Imagine que na sua cidade o prefeito ele receba serviços de outros municípios, né? E aí a cobrança ela não pode ser distinta. Se vier da cidade de Jales, se vier da cidade de Iturama, de Santa Fé, de Rio Preto, cada cidade tem um valor específico? Não. O ICMS é o mesmo para todas, tá? Não pode ter realmente uma diferenciação da procedência ou destino com relação à tributação em si. Então, o IPVA também é a mesma coisa, lembrando que é possível alterar o valor do IPVA
se for relacionado com a função que aquele veículo vai exercer. Por exemplo, se o cara trabalhar de Uber, ou se o cara vai ser um taxista, se o cara vai usar para passeio, né? Se o carro for flex, for diesel, se for híbrido, se for elétrico, é possível a diferenciação do IPVA baseado nesse tipo de situação em si. Tá bem? É até interessante que hoje em dia, né, agora, não são todos os estados ainda, mas agora cobra IPVA sobre lanchas, né, iates, né, e tudo mais. De primeiro não cobrava, tá? Isso veio com a reforma tributária aí. Bom, só a título de curiosidade, eu acabei não comentando sobre uma coisa aqui sobre a lei orçamentária anual. Não sei por que eu acabei esquecendo, mas vamos lá, né? A União não pode criar isenção do ICMS nem do ISSQN. Mas o chefe executivo lá fora do Brasil, ele pode assinar um tratado e eventualmente aquilo ter força aqui dentro do Brasil. Imagina o seguinte, né? O presidente lá, os presidentes do Mercosul se uniram e assinaram lá um pacto, um tratado específico dizendo que aqui no Mercosul não vai ter imposto, né, de serviços e produtos cobrados aqui dentro. Então, se for ISSQN ou ICMS, o prefeito não pode cobrar. Por quê? Porque senão o Brasil vai passar vergonha lá fora. Se uma cidade na Argentina não cobra isso, por que que um município aqui, né, uma cidade aqui no Brasil vai cobrar? Então, por conta dessa logística de reciprocidade, ninguém cobra essa tributação, né? Mas isso é uma isenção que é criada porque o Brasil lá fora assinou um tratado como chefe, né, de Estado. Isso foi aprovado dentro do Congresso Nacional, foi referendado no Congresso Nacional e a partir disso a pessoa não vai pagar, tá bom? Beleza? Simples assim. Bom, comentei aqui então sobre a caducidade, reintegração, recurso, retratação, licitações, tributário, procedência de destino, pacto federativo e o princípio da anterioridade nonagesimal e virada de exercício. Esse eu acabei não comentando muito, né, que eu ia trazer aqui a lógica, né, pessoal, dos 90 dias, que tem que respeitar, e da virada de ano também. Aí você pensa o seguinte, pô, então o ano que vem vai cobrar uma alíquota diferente, né? Vai. Então, isso vai alterar o valor do IPVA? Vai. Beleza, então vai aumentar a receita. Tá bom, beleza. E aí, eles perguntam, né? É necessário que a lei orçamentária anual preveja isso? Precisa da lei orçamentária anual exatamente estabelecer esse valor específico em si? Então, isso aqui é bem legal e a gente vê nos próximos capítulos, gente. Vamos que vamos, foco, força e fé e farra depois de muito estudo.